Programa Entre Nós, chegando mais uma vez à sua casa. É um prazer estar com você. Comigo, começando o programa hoje, as duas beldades da minha vida, que é a Dorcas e a Amanda. Queridas, eu tô morrendo de saudade de vocês duas. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês, minhas amadas, queridas. Mamãe, te amo. Eu que tava com saudade de vocês. Passamos umas férias aí bem distante, nós estamos assim morrendo de paixão. Hoje eu já cheguei assim, eu tenho que matar a saudade. E é bom se amar e declarar amor por quem a gente ama, não é isso? Todos os dias. Bom, mais uma vez estar com vocês. E hoje o nosso tema do nosso programa vai ser conflitos que nascem dentro de casa. E muitas vezes a gente quer sempre achar que tem um culpado. E às vezes a maioria dos conflitos começam dentro da nossa casa, às vezes só numa pontinha de coisas pequenas, na palavra, na maneira de falar, no tom que fala, no tirar a autoridade, alguma coisa assim, que às vezes não acontece na sua casa e só acontece na minha. Com certeza. E para debater esse assunto, a gente trouxe esse casal especial que amamos muito, que é o pastor Nando e a pastora Jane. Sejam bem-vindos entre nós. Estamos em casa, sentimos extremamente feliz, alegre pelo convite, lisonjeado. Estamos aqui para contribuir dentro desse assunto. Vamos ver se a gente consegue falar esse assunto em 30 minutos. Ele é profundo, né, Jane? Demais. Muito honrada de estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite. Amém. E realmente é um assunto assim bem conflitante, digamos, né? Bem conflitante. Vocês trabalham com casais já há mais de 15, 16 anos? Não, 25 anos. 25 Nós anos. abrimos o Casais Radicais da Videira. Que que Nós legal. que abrimos o Casais Radicais na época, começamos esse trabalho com casais, fizemos vários retiros em Caldas Novas, alguns aqui em Goiânia. Vou aproveitar, já colocar aqui, ó, seu livro, eles têm até uma devocional. Olha. Entre o céu e nós dois, de 150 dias. 150 dias aí, devocional para o casal. Eu acho que a gente tem um pouquinho de estrada. Vai ser bom o assunto. Nós temos 45 anos de casado. Entre namoro e casamento são 50 anos. Estamos juntos. Temos 3 filhos 3 netos. e 3 netos. Somos extremamente gratos a Deus porque entendemos que família nasceu no coração de Deus. Quantos anos Por isso de casado? 45. Toma! Você que tá achando que acha que casar não é bom? É Eu já muito vou para bom. 38. Toma também. Então vamos começar. A falta de diálogo ou o excesso de orgulho são os maiores. Qual deles é o maior inimigo da família? A falta de diálogo é algo assim limitante. Porque o casal acaba aqui com essa correria do dia a dia, essa vida extremamente moderna. Uns chegam, outros saem, um sai, outro chega, não se encontram. E quando se encontram, ao invés do diálogo, tem discussão. Tem confusão. Não tem um encontro né? de qualidade. Tem aquela coisa gostosa de sentar, conversar. Vamos dialogar? Vamos conversar? Né? O que a gente prima muito entre os casais é isso. Para que os casais tirem tempo para conversarem. É muito bom estar entre amigos, sim, é ótimo. Convidar, sair, passear. Mas é muito bom o casal ter um tempo, o casal. Marido e mulher. Hoje você vai num restaurante, você vê marido e mulher sentados, estão ali no celular e não há conversa, não há diálogo. Perdeu-se o diálogo. Você falou de uma coisa muito séria mesmo. Mas a gente tem estimulado muito isso, né, amor? Dos casais sentarem e conversar, olhar nos olhos, sair, viajar, ter um final de semana só o casal. E o casal que só sai com amigo, é sinal de problema. Falo isso também. Não consegue ficar os dois não são companhia um pro outro. Aí vai até uma flazinha. Nós viajamos juntos, uma vez nós ficamos 20 dias juntos. Eu e ele e eu, lá em Camaçari. E as pessoas falam, mas como vocês ficam 20 dias juntos? Tem assunto? Eu falo, não falta. O que não falta é assunto. Por quê? Porque lá atrás foi já esse diálogo, essa conversa, o prazer de estarmos juntos e de termos assunto. Isso é o mais importante. E aí eu vou pegar uma deixa da questão de ter assunto. Eu acho que o casal, para ter assunto um com o outro sempre infinito, eles têm
que viver a vida um do outro. Exato. Se interessar no que o outro está fazendo. O que foi o seu dia? Como foi o seu dia? O que você fez hoje, amor? Nossa, e aí eu faço igual o pastor Cláudio Duarte. Nossa, você arrasou. Levanta a bola. Eu levanto logo a bola, eu gosto logo que ele vai contando, que é para eu levantar a bola. Então, eu digo que essa falta de diálogo, ela tem quando o casal não se interessa pela vida um do outro. Porque eu tenho um assunto do passado, do presente e do futuro. Continuar sonhando, né? Se eu conheço o que ele faz e ele conhece o que eu faço. Você concorda? Sem dúvida. E a maioria dos casais, eu acho que quando vai conversar sobre passado, é mais com acusações, né? Não tem aquele elo, aquela coisa gostosa. Ai, será que o marido chega em casa e fala assim, eu tô doido pra chegar em casa pra contar como foi meu dia? Ou Deus que me livre de chegar em casa, né? A gente fala muito sobre isso. Falamos né? também sobre isso, né? Você está voltando para casa à tarde, porque suas correspondências do correio, por conta das suas roupas que estão lá, sua escova de dente, ou você está voltando porque você está feliz, alegre. Quando eu sentei aqui, vocês cumprimentaram e foram expressivas no amor. A filha falou para a mãe, mãe, eu te amo. E eu me lembrei daquele texto que o próprio Deus falou para o filho, esse é meu filho amado, em quem me alegro, em quem me comprazo. Então, acho que o amor tem que ser expressivo, o amor tem que ser falado, o amor tem que ter pele, o amor tem que ter carinho, tem que ter cumplicidade, tem que ter falas, não é? Não podemos perder. Tem que porque ter o que toque, acontece? Né? Na nossa idade, os filhos já foram embora. Eu estou na fase dos netos. Então, muitas pessoas acabam o relacionamento por conta da síndrome do ninho vazio. Você já viu falar sobre isso, né? Já. Então, e de repente, eles não investiram nos dois, ficam dois ilustres desconhecidos Dentro de casa. dentro de casa. Se Dentro de perderam. casa. Se perderam no tempo, né? Às vezes a mulher dedica ao filho, o marido ao trabalho, mas esquece de investir no No relacionamento. relacionamento. Isso é muito nocivo ao casamento. Nós temos que investir tempo de qualidade, bater papo, né? Às vezes a falta de companheirismo, né? Essa semana eu tava fazendo a minha dinâmica do Clube das Casadinhas. E aí eu pesquisei quais são as principais causas de divórcio. E uma delas era a falta de companheirismo. E a gente tem nos nossos grupos de mulheres recém-casadas muitas mamães. E às vezes a gente precisa ser explícito com os homens e falar, olha, deixa eu te explicar. Se sua mulher acabou de parir, você pode ir para academia? Resposta falsa ou verdadeira? Não, você não pode ir para academia, você não pode ir jogar seu futevôlei, você não pode ir fazer... Ah, mas ela não precisa de mim. Ela precisa do seu amor, ela precisa de saber que você está ali apoiando ela. Porque por mais que você não vá amamentar o ser humano, a sua presença é fundamental. Vai lembrar, porque você vai fortalecer... Ali que você fortalece seu casamento. Eu até melhoro aí, ele até pode, mas eu devo? Exatamente. Entendeu? Eu até posso, eu devo, né? Quando ele fala assim, ó, esse é meu filho amado, né? Quem me compraz. Isso é lindo e maravilhoso para o nosso dia, né? Todo dia eu chego pro meu marido e em algum momento do dia, eu já falei hoje que eu te amo. Independente de se eu me aborreço ou não com ele. E o amor não é só palavras, né? São ações. Então, o fato de você não ter ido lá jogar futebol com seus amigos, não, mas a mãe da minha esposa tá lá. Não, é um ato de amor. Você tá dizendo pra ela, né? Uma prova de amor. Estou aqui ao seu lado. Você precisa que eu faça cafezinho pra minha sogra? Eu faço. Mas a presença é tudo mesmo, Amanda. A presença faz a diferença. Você tá ali com a pessoa que você ama, você tá ali com aquela pessoa e saber que ela tá abrindo mão de um divertimento lícito, né? Sim. Mas para estar com você. E é um momento delicado, né? E que a mulher realmente precisa muito do apoio do marido. E nos dias de hoje, eu acho que os jovens estão muito desligados disso, né? Do papel, do que é ser o marido. Ele vai para o casamento e se sente ainda um bom tempo solteiro. Ele também não sabe muito o que fazer, porque ele está vivendo aquilo, parece que é a primeira vez. E aí ele está ali aprendendo também. Então ele não sabe muito bem. Por exemplo, às vezes ele está assistindo um filme ou mexendo no telefone ali do lado do sofá, enquanto ele poderia ter deixado o telefone, mesmo assistindo o filme, conversar sobre o filme, sobre o jornal, mas ter diálogo com a esposa, estar presente. Porque estar presente não é estar o corpo.
Exatamente, exatamente. Eu faço essas devocionais e colocava no grupo da igreja. Até um dia que eu li uma reportagem falando sobre o divórcio no Brasil. É assustador. Números do IBGE de 2023. 48% dos casamentos acabam em 10 anos. Meu Ou Deus. seja, praticamente a cada 2, um acaba em 10 anos. Meu Deus. Então, o número é alarmante e tem muito a ver com esse tema que nós estamos falando. Porque muitos casais colocam a vida no automático. Deixa a vida levar, é que vai dando certo, vamos criando os filhos e assim vamos. E isso não funciona no relacionamento. A gente tem que entender que casamento é jardim. Jardim, se você não cuidar dele, vai nascer erva daninha, eu tenho um problema lá em casa, a tal da tiririca. Meu Deus, é uma grama que parece grama que dá no meio da grama. E acaba. Se você não matar, ela acaba com a grama. O gramado limpo fica só tiririca. Exatamente. Então, isso acontece no casamento. Se a gente não tiver essa disposição de, olha, eu estou contigo, nós vamos ficar velhos, fechar a porta do fundo do casamento. Outra coisa muito séria, Amanda, é deixar a porta do fundo aberta. Eu vou te largar. Se você não mudar, eu vou trocar você. E deixa a porta do fundo. A gente não cresce. Casal, criança, não pode conviver. Por isso é que Deus desperta os hormônios depois de uma certa idade em nós, para a gente ter maturidade para resolver os conflitos. Porque uma coisa é briga, outra coisa é conflito, na minha opinião. Conflitos são necessários. Faz parte do crescimento. Como eu vou lidar com isso? Agora, briga não levar nada a lugar nenhum. Né? É uma discussão perdida. Então nós temos que ter clareza disso. Invista no seu relacionamento, invista no seu casamento, diga que ama, tem pele vocês dois. Quando a gente namora, a gente fica tão próximo que a gente fala tão baixinho um com o outro que pode chegar perto tanto que tiver que ninguém ouve. Ninguém ouve. Sabe por quê? O coração está perto. Então a voz pode ser baixa. E à medida assim, eu já tenho a Jane, eu já conquistei, e ela já me conquistou, eu sou dela, e aí para de investir, para de namorar, para de ser companheiro, cúmplice, colega, amigo. Meu Deus, não funciona. Aí o coração distancia, tem que gritar. Aí tem que falar alto. Tem que gritar para que o outro possa ouvir, ainda que estejam perto. Às vezes a gente está deitado no sofá, eu gosto de falar, a gente tem que falar do que a gente vive, né? Com certeza. Então, e aí toda hora a gente está procurando a mão do outro. Pra estar Não próximo. é tipo assim, eu tô aqui, né? Conte Você tá aí, comigo. eu acho que esse toque de mão, mas é um toque de, não é pegar no seu marido, é tocar o teu sentimento dizendo, né? eu tô aqui, é restaurador. Então a gente tem esse cotidiano, né? Então a gente tem os jovens, né? Porque nós estamos aqui falando também para essa geração que às vezes não suporta muita coisa. A filha vem cheia de vontade, falando num tom diferente. Tem tanta coisa que o cara também traz daquela relação, né, aquela família que ele viveu, e aí eles têm aquele período vão começar a se adaptar, e na verdade é aí que eles começam a se conhecer. Porque antes disso, a conquista não mostra quem você é. A conquista, ela faz a magia do encanto para casar com você. Exatamente. Aí quando você casa é que você vai dividir a toalha. O primeiro quilo de sal é muito difícil. O primeiro quilo de sal é muito difícil. No casamento. Então, assim, o que o senhor acha que está acontecendo, em especial com o jovem de hoje, para esses casamentos, metade deles acabando em 10 anos? Bom, na nossa época a gente tinha os nossos pais, que bem ou mal, os casamentos eram longevos. Hoje, a cultura é outra. Então, acho que tem que haver, por parte, por exemplo, da igreja, programas como esse, falando, ensinando, não é? Porque não tem automaticidade no casamento. Não tem como eu gerar uma coisa que não está lá dentro do meu coração. Então, a primeira coisa, entender que casamento é aliança, não é contrato. Contrato, qualquer cláusula que for quebrada, você pode quebrar, pode romper aquele contrato. Mas casamento, aos olhos de Deus, é aliança. E aliança é até que a morte separe. Não é? Então não existe a opção de fuga no relacionamento. Aí me faz crescer, aí te faz crescer. Nós vamos matar todos os gigantes. Casar não é fácil. Ter filhos, educar filhos, é uma tarefa árdua. Precisamos do Espírito Santo, porque nada substitui o Espírito Santo, a graça de Deus no nosso casamento.
agir graciosamente, com espírito, com ambiente salutar, gostoso dentro de casa, né? É tão bom você chegar em casa e tá tão bem. A gente experimenta o contrário também. Tem dia que a gente tá emburrado, principalmente homem. Homem tem a mania de amarrar o bico, né? Homem não fala. Eu né? acho que a mulher também. Mulher. Não é? E aí fica aquele ambiente horrível, pesado, cansado. Não, o ambiente terrível, ele é constrangedor para todos. Tudo né? muito ruim. E aí eu pergunto, Jane, para ti, é que os conflitos, eles vão existir, Com Sem certeza. dúvida. concorda? Inteiro. O que não pode é ele destruir a relação. Você concorda? Exatamente, porque, gente, ele veio de Minas. Eu fui criado em Brasília. Nos conhecemos em Goiás. Nossa. Costumes diferentes, tudo diferente. Então, existem os conflitos e que a gente vai se ajustando. Ele odiava piqui, mas com a convivência comigo aprendeu a comer piqui. Eu detestava carne com gordura, qualquer coisa. Hoje eu como rabada, porque eu aprendi com ele. Então, é essa convivência, Abacate. né, que poderiam ser conflitos. Faz a rabada. Não vou fazer a rabada não, Deus que me lembra, muito gorduroso. Né? Não, ó, vou aprender a gostar da rabada. Não, você vai fazer piqui, mas isso dá um cheiro horrível dentro de casa. Poderia virar uma briga. Era um conflito. Aprendeu a gostar do piqui. Então, a gente tenta se adaptar a viver o mundo do outro. Você falou também isso no início, né? A gente tentar Viver o entender o relacionamento do outro, o trabalho. Trabalho. Ter interesse um pelo outro. Isso evita conflito. Quando eu me interesso pelo que ele faz, ele pelo que eu faço, né? Isso aí vai diminuindo essas brigas dentro de casa, né? Porque se eu sei que você teve um conflito lá no seu trabalho, nossa, eu vou maneirar. Ele já chegou com um problema de lá, entendeu? Não vou ser mais Vou um, né? ouvir mais, né? O que mais que aconteceu? Puxa vida, vamos orar por isso, né? Porque é muito importante também, hoje, para um relacionamento dar certo, Amanda, Dorcas aí, que a gente tem falado muito aqui no programa, se você não trouxer a fé, se você não trouxer Cristo para dentro desse relacionamento, vocês são as mais jovens aqui, né? Porque eu não sei em que período vocês trouxeram, eu há 30 anos, mas eu passei os primeiros 38 anos da minha vida muito difícil sem Jesus. Aí quando o Senhor veio para a nossa vida, foi que a gente foi começar a entender uma estabilidade, que realmente a gente se amava e que os conflitos não eram mais capazes de destruir a gente. Sempre falo isso também. Casamento, na igreja, ele já não é fácil. É conflitante. Fora da igreja, ele é praticamente impossível. Por isso, tanto divórcio. E aí eu brinco assim com meu marido, Amanda. Olha como é que eu brinco. Olha, até que a morte separe. Então, se alguém quiser sair, você vai ter que dar uma falecida. Jesus vai ter que te encontrar. Então, fica até mais gostoso de entender, né? Que ali Ou você muda ou você muda. Você tem duas alternativas, mudar ou mudar. Do companheirismo, do diálogo, né? Porque muitas pessoas, elas casam e não têm a flexibilidade. E, né, é aquela coisa com futebol, é aquela coisa do golfe. Então, eu tenho uma amiga que ela, nossa, ele vai lá pro golfe, fica lá a tarde inteira, é um saco, não fica com a família, ele já trabalha a semana toda. Eu falei assim, amiga, vai com ele, leva um espumante, senta lá, né? Aprende, faz jogar. uma coisa que às vezes é o interesse dele, vai lá e começa a se interessar. Eu pesco melhor que seu pai hoje, por quê? Ó, na minha Eu casa... pego mais peixe que Você ele, teve por um quê? baita professor aí, ó. Na minha casa, meu marido gosta do tal do Supercross. É um evento que são uns 4 meses, são 4 horas de evento na televisão. E aí, meu Deus, não é possível isso aqui, não. Não é possível que eu vou ter que passar todo sábado assistindo esse negócio. E eu me dispus. Hoje é algo que ele tem orgulho, que eu sei, os pilotos, eu sei quem tá na frente, eu torço pro fulano de tal, vai lá, Eli Tomac, né? E aí agora até o Benjamin, que é o meu filhinho de 3 anos, fica, Eli! E ele sim, se enche de orgulho, porque a família dele senta pra assistir o Supercross e tal. Então é algo que podia ser um conflito que nasce dentro da minha casa, que todo sábado eu ia ficar mal-humorada, enquanto ele ia ficar horas assistindo televisão e seria uma divisão na minha casa, ou o que virou, né? Uma tradição de família. Eu falava isso. Na nossa época era bola, né? Era futebol. Hoje nem tanto, os meninos não jogam tanto. Mas na nossa época era o tal do futebol. As mulheres ficavam irritadíssimas, muito iradas, porque os homens iam jogar bola, todo sábado ia jogar bola, né?
igual o seu aí. Eu falava, irmã, se você não pode contra a bola, alie-se a bola. Vai Exatamente. ser junto, vai estar junto. Vai ser torcedora na arquibancada. O fez gol contra gol. Mas tudo bem, Alice é ele. Tô torcendo, né? Tô torcendo. Sobre o que você falou, né? As diferenças no início é que atraiu você ou seu marido. Sim ou não? É verdade. Foram as diferenças. O grande problema do relacionamento é quando a gente parte para aquela de querer mudar o nosso cônjuge, querer um cover. Na verdade, é uma baita de uma presunção, né? Tipo assim, eu sou tão bom que eu preciso de outro igual e é você que tem que ser. Bem isso. Jesus amado. E você é o escolhido. Não, por favor, né? Então, quando a gente entra nessa linha, isso aí é a rota de colisão. É onde, não sei o sucesso não, mas esse aí é o fracasso. Quando você tenta mudar seu cônjuge, então, aprecie as diferenças, valorize as diferenças, dê glória a Deus que a sua esposa, quantas vezes a boca da minha esposa foi bênção na minha vida por pensar diferente de mim, e eu não tinha pensado aquilo. Puxa, verdade, não é? E quantas vezes eu também sou boca de Deus na vida dela, falando exatamente aquilo que ela não é uma prática dela, não é uma vivência dela, mas ao ouvir ela fala, não, valeu, é isso aí. Eu queria falar assim, antes de a gente terminar o programa, um pouco sobre as palavras, aquelas que saem de impulso, assim, que você é confrontada rapidinho e você, pá, ofende. Tipo, seu burro, né? idiota. Pra que eu falei? Como é que você fez isso? O te avisei. Eu também antagônica. Ei, tem coisa Aí deu pior. arrependimento. Pra que eu fui falar isso, né? Não tem coisa pior pro homem do que a mulher falar assim, eu te disse. Ai. Eles têm que compartilhar tudo. Então eu acho assim que essas palavras de impulso muitas vezes traz tanta ferida, né? Então assim, palavras ditas não tem como ser retiradas. Depois que você lança, ela não volta. Né? Elas estão lá, elas ferem. E eu acho que isso fere mais aos homens do que às mulheres. Né? Os homens passam um século, eles falam assim, mas um dia Ficou feridinho. você falou isso. Uma vez você me disse isso. Então, assim, eu acho que a mulher pode até relevar mais rápido, porque ela vai guardando muito pedacinho, e vai enchendo. Mas, assim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque tudo que a boca da gente fala, a gente está semeando. Então, o senhor, vocês são pastores e tratam muito com casais. E eu queria que você falasse nessa palavra, né? O que falamos um para o outro, ou a gente está abençoando, ou a gente está amaldiçoando. E hoje em dia, muitos casais não conseguem entender a dimensão da gravidade que são as palavras. Exatamente. Existe o teor, ou seja, o conteúdo da frase que você está falando. Existe o tom de voz, que pode piorar. Ou pode até ser pior do que o teor. Pelo tom de voz irônico, às vezes de acusação, desdém. Ou de agressiva. Isso né? gera um silêncio dentro de casa que corta como aço. Corta o diálogo. Corta o diálogo, né? Por conta disso. Então, nós temos que ter clareza. Né? A palavra no casamento é perdão como estilo de vida. Não é que seu marido erra, ele vai errar, é só saber a hora. Uau. Não é que a minha esposa não vai errar. Ela vai. É só saber a hora que ela vai errar. Entende? Agora, o perdão é para quem não merece. Sim ou não? O perdão é para quem não merece. Agora, então, se você tem isso como estilo de vida, você não deixa descer da mente para o coração. Eu sempre falo, 30 centímetros separa o céu da terra. As batalhas são aqui. Dependendo do que você faz, dependendo da sua reação, essa coisa desce para cá e a Bíblia diz que vira raiz de amargura. Não é? Então, a nossa luta é aqui. Então, eu posso escolher, agora eu vou falar tudo que ela precisa ouvir. Agora sim, agora ela me deu motivo. Se você vai por esse caminho, é o caminho da lei. E o caminho da lei é maldição, é guerra, é confusão, é inevitável terminar mal. Qual que é o caminho certo? Graça. Graça é favor imerecido. Eu não mereço, mas Deus me amou primeiro, provou morrendo por mim antes. Quando eu estava lá no pecado, Ele já me amava. Então, e olha que lindo tudo isso. É o mesmo estilo de vida que nós temos que ter. Nós somos parceiro de aliança. Nós aqui somos casados, nós somos parceiros. Então o Vanderlan é o seu parceiro de aliança. Não é para uns dias, não.
Sabe-se lá até quando? Até Jesus voltar ou até um dos dois ir embora. Agora, que tal fazer dessa aventura chamada família, casamento, fazer uma aventura divertida, gostosa, prazerosa, ainda que tenha conflitos, ainda que tenhamos que aprender todos os dias. Nós estamos aí quase 50 anos juntos, passamos dos 50, né? Na verdade, mas aprendemos. E ainda às vezes derrapamos aqui e acolá, mas rapidamente a gente volta. Não vamos perder o ambiente. E quando há o diálogo, quando vem um conflito, às vezes a briga não é nem por causa do problema que estava acontecendo, da água que derramou e molhou minha roupa, mas pelo tanto de coisa que passou e não foi falado. Aí só a água que derramou nem era para ser um problema. Era o copo cheio. Era o copo cheio. Mas a né? gente estava falando aqui antes do programa até algo que o senhor falando tudo isso é tão lindo que eu fico pensando, o casamento não é uma coisa fácil. Não. E se a gente tentar resolver tudo sozinho, a gente tentar, né, eu vou falar com ele, eu vou resolver com ele. Tem coisas que a gente precisa de ajuda. Exatamente. Né, um conselho de um pastor que vai, né, trazer essas palavras aqui de paz. Só de escutar, você já fala, nossa, eu quero ser assim, eu quero isso pra minha vida. Eu quero melhorar. Você já muda, né? Então, assim, busque um casal de amigos que seja referência na sua vida, né? Ou um conselho pastoral que não vai tomar lado de ninguém e que vai entender uma situação de fora, né? A gente havia falado sobre até conflitos familiares. Não tem como, muitas vezes, um filho conversar com a mãe sem a ajuda de um terceiro, né? Começa a chorar. Eu mesmo com meu pai, eu não podia. Meu pai entrava na sala pra falar comigo. Você não me entende. Já começava. Ele, lá vem a Amanda de novo, não pode falar nada, que ela começa a chorar. Né? Então a gente precisa de ajuda no casamento. A ajuda é primordial. É como você falou, porque às vezes eles estão ali em conflito, não conseguem se resolver. Nós falamos muito com casados. Eu falo que a gente já se intrometeu na vida de todos. Praticamente, só não intrometemos naquele que não nos deu entrada, mas a gente já intrometeu na vida de todo mundo. Mas isso é muito importante. É muito importante. Porque você tem a sua razão, seu marido tem a razão dele. E às vezes uma palavrinha chega a um ponto comum. Mas se não procura uma ajuda, aquele conflito ali pode virar algo que vai desembocar numa separação. Por que não buscar uma ajuda? Nós não podemos falar na velocidade do pensamento e nem falar de qualquer jeito, né? Só quem tem a chave do coração machuca. Se você sair ali fora agora, alguém passar numa moto e falar algum impropério para você, entra daqui, sai daqui. Com certeza. Não é mesmo? Vá pra lá, você nem liga. Agora, se aquele que tem a chave do seu coração fala, aí que é o problema. É verdade. Não é verdade? Gente, então, temos que aprender a lidar com isso. Isso é um assunto muito gostoso. E a gente nem entrou na questão dos filhos. Né, o que traz, às vezes, essas contendas, os conflitos para dentro de casa do filho. Já vou deixar aqui pré-marcado um retorno de vocês dois para a gente entrar no assunto filhos. Trazendo os filhos para esses conflitos, né, que é gerado autoridade, desobediência, pai e mãe. Então, quero deixar aí, né, limites, né, estava aqui, mas não dá para falar tudo, então eu vou deixar já pré-agendado para a gente falar sobre isso com vocês no próximo programa. E a gente está chegando ao final, né? E o nosso final do programa, a gente sempre, dentro do tema, a gente sempre pede uma palavra para você deixar para os telespectadores que estão nos assistindo agora, como uma forma de conselho amoroso da parte do Senhor para a vida de cada um deles. Amanda Cardoso Restrepo, fale aos nossos telespectadores. Eu acho que a palavra principal é não desista. Vá atrás de ajuda, então não desista. Não desista do seu casamento, porque o próximo vai ter as mesmas dificuldades, os mesmos desafios, quem sabe, né? Ou desafios diferentes, mas vão ser desafios. Não desista do casamento. Amém. Com certeza. Seja flexível, né? A gente é tão endurecido com as nossas verdades, né? Com o nosso eu, com o que eu construí. E aí, às vezes a gente esquece de ser flexível dentro da nossa própria casa. Com quem a Desarme gente aí, ó. E com quem mais se ama, né? Exatamente. Nossa, às vezes a gente libera para todo mundo, mas o fulano tem que não, seguir a minha lei. Certinho. Pastor Nando. Olha, eu quero terminar falando para você sobre os 4 pilares de um casamento bem-sucedido. O primeiro pilar é o respeito. Amém. Tom de voz. Como eu disse agora há pouco, você não pode falar tudo que você pensa. Segunda coisa, confiança, né?
ter confiança no relacionamento. Isso é fundamental. Às vezes o marido chega atrasado, se você não tem confiança, você vai perguntar asperamente, onde você estava? O que foi? O que aconteceu? Né? Confia. Terceira coisa, unidade. Não é uniformidade, é diferente. Ela pensa diferente de mim, mas nós decidimos, convergimos as expectativas e nós vamos andar na mesma direção. Amém. E por último, admiração. Eu admiro e agradeço a Deus pela minha esposa todos os dias. É um presente de Deus na minha vida. Parceira, né, de jornada, de longa jornada. Então, eu louvo a Deus, agradeço pelo convite. Muito obrigado. E desde já reiteramos aqui. Voltaremos. Ame, demonstre. Ame muito, demonstre. Fale, você falou sobre isso, né? Demonstrar o amor. Não apenas... ela sabe que eu amo. Ele sabe que eu amo. Demonstra. Não, demonstre. Tenha atos de amor. Amém. Amém. Demonstração. Amém, queridos. E a gente chega ao final de mais um programa e feliz por ter participado com você aí dentro da sua casa, né? Que a gente chega, entra e você senta conosco e nos ouve. E a minha palavra na palavra de Deus está escrito assim, que perguntaram para Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Ele falou 77 70 vezes 7 Por dia. 490. por dia. Ou seja, 490 por dia. 490 perdão por dia. É muito perdão. Pro irmão, né? Eu nem tô falando do irmão Vanderlan, porque o irmão Vanderlan eu tenho que perdoar, então, quanto? 1000 vezes ao dia, se for necessário? Né? Então, a palavra é perdoe, perdoe, perdoe. Mas, acima de tudo, ame, ame, ame. Porque os 3 ordens do Senhor na nossa vida foi amar a Deus, amar a si e amar o próximo. Então, se a gente só exercitar o amor, a gente já está ganhando e muito. Beijo no coração. Até a próxima.